Oi, investidores ricos, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares para ser rico: mindset, planejamento financeiro e investimentos. Vamos nessa? Vocês querem saber quais são os 3 pilares para ficar rico? Então vamos nessa. Você já sentiu isso? Medo de não alcançar a independência financeira, medo de não ter tempo livre, medo de não realizar seus sonhos de consumo? Se você respondeu sim para qualquer um desses medos, você ainda não é rico. E o primeiro passo para ser rico é entender como eles pensam e como eles agem. Os ricos, eles possuem um mindset próprio, ou seja, uma programação mental, ou seja, eles pensam de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Eles possuem crenças e hábitos diferentes. Os ricos se planejam, eles entendem para onde o dinheiro vai, eles analisam para onde o dinheiro vai. E além disso, eles definem objetivos claros, onde eles querem chegar, como e o que eles querem. E o passo mais importante é que eles investem, ou seja, eles compram ativos que geram uma renda passiva e também alocam esses ativos de acordo com seus objetivos, isto é, poupando tempo, esforço e fazem com que a carteira de investimentos deles funcione de forma automática. Agora vamos falar sobre o primeiro pilar, mindset milionário. Mas antes de falar sobre exatamente o que é mindset, eu gostaria de fazer uma reflexão. O que é ser rico para você? Ter 1 milhão no banco? 10 milhões? 100 milhões? A minha definição de riqueza é bem diferente. Eu acredito que ser rico é ter liberdade de escolhas, é ter tempo livre e qualidade de vida, é poder ajudar os outros. Então, ser rico não está ligado intimamente apenas à quantidade de dinheiro que você tem, mas sim ao seu estilo de vida e como você aproveita o seu tempo. Então, acho que ser rico é um conceito muito mais amplo do que simplesmente um número numa conta bancária. Então, com isso, vamos falar exatamente do que é o mindset milionário, ou seja, como que os milionários pensam. Primeiro, é importante entender uma coisa chamada ciclo da riqueza. Como é que nossa mente funciona? Nós temos crenças, essas são formadas na nossa infância, e a gente ouve muitas coisas na nossa infância sobre o dinheiro, né? Por exemplo, o dinheiro é sujo, que ricos são gananciosos e criminosos, que não temos dinheiro para isso. Então, esse tipo de crença fica martelando na nossa cabeça. Essa crença gera sentimentos, já temos sentimentos ruins em relação às pessoas que são ricas. Isso gera ações, né? Nossas ações são baseadas nos nossos sentimentos, que por sinal geram resultados e geram crenças novamente. Qual o problema disso? Quando você não tem um mindset milionário e você pensa que ter dinheiro é ruim, quem tem dinheiro é uma pessoa má, você tem sentimentos ruins que te levam a tomar ações condizentes com esses sentimentos e seus resultados não vão ser bons financeiramente. Então, você acaba entrando num ciclo vicioso de pobreza. E os ricos, eles têm a crença de que ter dinheiro é bom porque eles podem ajudar a família deles, podem ajudar os outros e podem ter qualidade de vida. No livro O Segredo da Mente Milionária, o autor ensina como se reprogramar. Então é basicamente se conscientizar das suas crenças ruins sobre o dinheiro que você tem, entender como elas estão afetando o seu dia a dia, dissociar ela do seu dia a dia e depois declarar que você não acredita mais naquilo, você tem uma crença mais forte hoje. Outro ponto muito importante dos milionários, que vai além da crença, é a questão dos hábitos. Então, os milionários possuem diversos hábitos bem diferentes das pessoas pobres, digamos assim. Então, os principais são: eles sempre assumem 100% da responsabilidade. Tudo o que acontece na vida de um milionário é por culpa dele. Eles têm o comprometimento de ser rico, ou seja, eles estão dispostos a abrir mão de coisas pequenas como gastos desnecessários para alcançar os objetivos dele. Eles são focados. Eles admiram as pessoas ricas. Eles não falam que as pessoas ricas são más, que só chegaram naquele lugar porque roubaram ou mataram pessoas. Eles realmente veem o valor naquela pessoa. Eles se cercam de pessoas bem-sucedidas. Isso é muito importante. Existe um ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Então, cerque-se de pessoas de sucesso, de pessoas com a mentalidade rica. Eles investem em ativos que geram renda passiva, ou seja, ativos que geram dividendos, que geram fluxo de caixa positivo e não negativo. Eles fazem doações, eles ajudam os outros. Não à toa os maiores bilionários do mundo, como Warren Buffett e Bill Gates, doaram mais de 80% das suas fortunas. Eles preferem ser remunerados por resultado, ou seja, eles não querem ter um empreguinho fixo que eles ganham por hora, eles querem ganhar por resultado. Vamos falar agora do segundo pilar, planejamento financeiro.
Mas antes eu gostaria novamente de convidar você para uma reflexão. Quanto e onde você gastou nos últimos 12 meses? Você sabe me dizer para onde seu dinheiro está indo, como ele está sendo alocado? Uma outra reflexão. Como você gastaria 1 milhão se eu te desse agora de presente? Se você não sabe responder essas perguntas, você não está se planejando. E a diferença de um milionário para uma pessoa comum é que ela sabe exatamente onde e como ela gasta e como ela gastaria o próximo capital que entrar. Fazer orçamento é uma coisa muito chata. Então o que a gente pode fazer aqui, que é algo diferente, é algo conhecido como plano de gastos consciente. Eu li num livro chamado I'll Teach You to Be Rich, que é um livro bem interessante, tem uma visão diferente da educação financeira. Ou seja, fazer orçamento não funciona, é uma coisa muito chata. Ficar anotando se você gastou 5 num café, 3 numa Coca-Cola, enfim, são coisas chatas que não levam a lugar nenhum. Então, o que a gente faz? A gente primeiro tem que montar uma planilha financeira e dizer para onde estão os nossos gastos. Então, primeiro você coloca a sua receita líquida, ou seja, desconta impostos, desconta todos os descontos. Após isso, seus gastos fixos, ou seja, conta de luz, telefone, aluguel, etc. Não deve ser mais do que 50% da sua receita líquida. 10% dos investimentos, 10% deve ser destinado para investimentos, ok? 10% para a poupança, ou seja, algo que você está juntando no curto prazo, não é para colocar na caderneta de poupança, para deixar bem claro. É apenas uma reserva que vai ser utilizada, por exemplo, para uma viagem, para a troca do carro, etc. Doação, 5%. Eu acho que todo mundo, como a gente viu, um dos hábitos dos milionários é doar. Então, se você começar a ter esse hábito o quanto antes, melhor. E aqui entra a parte que todo mundo gosta, gasto sem culpa. Ou seja, se você já pagou seus custos fixos, já investiu, já poupou para os seus gastos futuros, já fez a doação, como você vai gastar esse dinheiro agora é problema seu. Eu acho que todo mundo tem um prazer diferente na forma que gasta dinheiro. Então, acabou aquele negócio de ter culpa quando você compra um sapato, você faz uma viagem mais cara, enfim, cada um sabe o prazer que tem. Então, gaste o dinheiro onde você quiser, desde que você cumpra as suas obrigações, tanto com os seus gastos fixos quanto com você mesmo, que é a sua parcela de investimentos. Outra parte muito importante é a questão dos objetivos. Por quê? O cérebro humano não reconhece dinheiro como recompensa. Então, se você bota apenas vou juntar 10 mil reais sem ter um objetivo para esse dinheiro, você não tem muito incentivo. Agora, se você planeja uma viagem, você pega a foto dessa viagem, cola na sua parede e você calcula quanto vai custar essa viagem, o seu incentivo para não gastar dinheiro em coisas pequenas, coisas que não te trariam nenhum benefício grande, é muito maior. Vamos falar agora do terceiro pilar, investimentos. Quais são os maiores medos de quem quer começar a investir? Perder dinheiro, gastar muito tempo e é uma coisa para expert. Sobre perder dinheiro, sabendo o básico, você sabe como investir e esse risco fica muito mitigado. Gastar muito tempo, através da alocação de ativos, você precisa perder não mais que 1 hora por mês para definir a sua carteira. E coisa para expert, montar uma carteira é muito simples e vale ressaltar que a maioria dos experts, dito experts, não batem o mercado. Outra coisa que eu quero falar é muito importante começar cedo, porque os juros compostos possuem uma característica que eles são exponenciais. Então, quanto antes você começar, maior vai ser o efeito dos juros compostos na sua rentabilidade. Eu vou falar aqui sobre a classe de ativos que todo investidor deveria começar, que é a renda fixa. E ela tem 3 tipos de taxa de remuneração. A pós-fixada, que é a mais segura, ela segue algum índice, geralmente a Selic, que é a taxa básica de juros, ou o CDI, que é a taxa básica que os bancos usam. Ela pode ser uma taxa pré-fixada, ou seja, você sabe exatamente o quanto você vai receber no vencimento, só que até o vencimento ela pode oscilar, causando inclusive prejuízo. Então, é importante que você compre títulos pré-fixados se você quiser levar para o vencimento, pois dessa maneira você terá garantida a sua rentabilidade. E os híbridos, que tem uma parte pré-fixada e uma parte pós. O título mais comum é o título que protege da inflação, ou seja, ele rende o IPCA, que é o índice de inflação,
mais uma taxa pré-fixada. Agora deve estar se perguntando, mas como que eu invisto? Tem uma metodologia chamada alocação de ativos. Ela é responsável por 90% da rentabilidade de uma carteira de investimento, segundo estudos. Ela é responsável pela distribuição e diversificação da carteira. Ou seja, você vai alocar a sua carteira de investimento de acordo com seus objetivos e com seu fluxo de caixa, que foi feito no planejamento financeiro. E uma grande vantagem desse método é que você está sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Ou seja, quando o seu ativo subiu muito, você vai comprar o outro que proporcionalmente rendeu menos. Então você está sempre comprando o ativo que rendeu menos e vendendo o ativo que comprou mais para manter o percentual de cada ativo na sua carteira. E para montar a carteira de investimento, a gente pode separar ela de uma forma bem simplística, de acordo com o prazo dela. Então, menos de um ano, basicamente, ativos pós-fixados, ou seja, ativos que seguem algum índice financeiro, que não tem risco de você ter uma perda financeira. De 2 a 5 anos, você já tem uma maleabilidade maior e você pode colocar títulos híbridos e pré-fixados. A minha sugestão seria 50% pós, 25% pré e 25% híbrido. Acima de 5 anos, a sugestão de carteira seria 20% pós-fixado, 40% pré e 40% híbrido. Por quê? Dessa maneira você pode ter um perfil mais arrojado, almejar uma rentabilidade maior. Mas vale salientar que isso aqui são apenas números ilustrativos e que o perfil do investidor, a idade e os objetivos são o que realmente definem o percentual de cada classe de ativo. Gostou do vídeo? Então assine minha lista VIP abaixo e receba materiais exclusivos.